Olá, eu sou Tabita Paranhos, criadora da página do Instagram Dicas do RH, e hoje eu vou falar sobre o que pode te atrapalhar nos processos seletivos. A primeira postura que pode te atrapalhar no processo seletivo é ficar enviando mensagens constantes ao recrutador, antes do prazo que ele especifica na entrevista para você. O que isso significa? Significa que na maioria das vezes, na maioria das entrevistas, o recrutador ele dá um prazo para te retornar. E muitos candidatos, porque ficam muito ansiosos, ficam muito tensos e ficam aí naquele nervosismo aguardando a resposta, acabam mandando mensagens o tempo todo. Hoje em dia é feito muito contato por WhatsApp, né? Os recrutadores fazem muito contato pelo WhatsApp. Então, o candidato fica mandando mensagem o tempo todo antes do prazo que o recrutador informou na entrevista. Isso não é uma postura muito legal, isso acaba deixando você com uma imagem de uma pessoa extremamente ansiosa, uma pessoa que não sabe esperar, né, que não cumpre aí o prazo solicitado ao recrutador. Então, evitem ficar mandando mensagens constantes para o recrutador. A gente sabe que algumas empresas não conseguem dar o feedback da entrevista, né? Se você passou, se você não passou no processo, mas evitem fazer esse contato fora do prazo. A segunda dica que eu dou para vocês é evitar ficar enviando currículos sem ter sido aberta em alguma vaga. Algumas empresas elas divulgam vagas em sites, em rede social ou até mesmo network, né, de alguém que você conhece, e aí te informa, olha, aquela empresa lá tem uma vaga e tudo mais. Então, caso você saiba de alguma vaga, ou se você se candidate a alguma vaga pelo site ou pelo meio que a empresa solicitou o seu currículo, ok. Mas a gente recebe, é muito comum receber currículos, principalmente por e-mail e WhatsApp. No ramo que eu trabalho é muito comum receber e-mails por WhatsApp, currículos por WhatsApp. Então, evitem, porque você enche a caixa do recrutador, enche a caixa de mensagem, enche o e-mail e não tem nenhuma vaga aberta. Então procurem saber se tem alguma vaga aberta, até com a sua rede de contatos mesmo, tá? Uma historinha rápida para vocês, mas só para vocês entenderem, é bom vocês entenderem também o lado de quem trabalha no RH. Eu às vezes recebo na minha caixa de e-mail mais de 10 currículos da mesma pessoa no mesmo dia. Então, ao longo do dia, a pessoa manda o currículo várias vezes. Várias pessoas fazem isso várias vezes. Então, não é incomum candidatos fazerem isso. Então, não é uma postura legal. Procure saber se abriu alguma vaga, qual é o meio que aquela empresa tem para cadastrar o seu currículo. Algumas, a maioria delas hoje em dia cadastra pelo site ou tem um e-mail específico para você enviar o seu currículo. Então, procurem se informar. E a outra postura que pode atrapalhar vocês no processo seletivo, na verdade, são duas. Uma é falar de menos, ou seja, ser monossilábico no processo, na entrevista, né, na hora da entrevista. Porque você ser monossilábico, você fala pouco, o recrutador ele não consegue desenvolver uma conversa com vocês e não consegue entender o perfil, não consegue entender o que você está querendo passar e qual é a sua postura, quais são os seus objetivos, porque você fala muito pouco. Então, tente desenvolver uma conversa legal, uma conversa razoável. E a outra postura é justamente o contrário, você falar demais. Muita gente fala muito e não deixa o recrutador falar e acaba atropelando aí e às vezes não ouve o que o recrutador tem a dizer e acaba fazendo contato posterior com o recrutador para perguntar coisas que o recrutador já tinha falado na entrevista, mas o candidato não ouviu porque ficou falando demais. Então, são posturas que não são legais, nem você falar demais e nem você falar de menos. A outra dica que eu dou para vocês é tenham muito cuidado com a apresentação pessoal na hora da entrevista. Ainda se vê muitos candidatos que não seguem aí o dress code, né? O código aí de vestimenta adequado para uma entrevista. Então, sejam conservadores, vistam-se de maneira mais formal possível, procurem saber se a empresa é uma empresa mais formal, menos formal, mas na dúvida, sempre mantenham aí
uma maneira mais formal possível de se apresentar para as mulheres, né, que se maquiam, para quem se maquia. Maquiagem mais leve, penteados menos extravagantes, ou seja, sejam formais, né? Na dúvida. Evitem usar roupas, camiseta, bermuda, roupas muito decotadas ou que chamem muita atenção do corpo, porque não faz parte ali do dress code do formal. Você não sabe qual é o dress code da empresa, você não sabe qual vai ser o olhar que o recrutador ou o gestor vai ter de você quando você chegar na entrevista. Então, sejam conservadores. Isso não significa, para que vocês entendam, que isso não significa que a pessoa não deve se vestir da maneira que ela quiser. A pessoa deve sim se vestir da maneira que ela quiser, mas a gente precisa entender que no meio corporativo, a gente precisa estar adequado com a cultura e com o que se pede ali na empresa. Então, às vezes, o tipo de roupa que a gente gosta de usar no fim de semana ou num dia de folga não é adequado com o código de vestimenta ali, o dress code daquela companhia. Então, talvez isso não seja positivo para a sua imagem. A gente, hoje em dia é muito comum, antigamente não, mas hoje em dia é muito comum em processos seletivos, principalmente exemplificando, lojas de roupa, marcas super descoladas, super informais, você já tem uma flexibilidade, você consegue ir por com uma roupa mais descolada, um pouco mais estilosa, nesse sentido de formalidade, você consegue ir por um processo seletivo super ok com esse tipo de vestimenta. Mas ainda assim, ainda existem nas companhias maiores, nas companhias mais de outros ramos, ainda existe ainda se pede esse dress code mais formal.